Quando a gente presta o exame do CEA, tem muitas áreas do conhecimento lá, são 7 campos do conhecimento e muita gente pergunta, né? Qual que é mais fácil, qual que é mais difícil, qual que eu preciso me dedicar mais? E no fundo, como a maioria das coisas no mundo financeiro e das finanças pessoais, não tem uma resposta única, porque depende. E depende do quê? Depende da sua própria experiência. Muitas vezes o seu trabalho te leva a conhecer mais profundamente um ou outro desses campos, enquanto que para outra pessoa ela vai conhecer campos diferentes. Então, o ideal é que você, ao começar a estudar para esse exame, já faça meio que um diagnóstico ali para você conseguir focar naquilo que você é mais carente em termos de conhecimento. Agora, se você quiser assim, de uma forma geral, para a maior parte das pessoas, o que existe de maior dificuldade que essas pessoas relatam é a parte mais ligada a investimento sob o ponto de vista de gestão de risco, análise de carteiras, porque tem algumas fórmulas ali que são um pouco mais complexas e além dessa questão matemática, também tem a interpretação desses resultados. Então isso muitas vezes gera ali algum desconforto em quem vai acabar prestando o exame, além das finanças comportamentais, que também são sempre ali um pouco interpretativas e geram um pouco de ansiedade nos candidatos. Meu nome é Walter Policy, eu sou professor aqui da FK Partners e planejador financeiro pessoal, e nesse vídeo a gente vai abordar um pouco mais sobre o exame do CEA, como é que ele funciona, enfim, coisas que você vai querer saber. O exame para certificação de especialista Ambima em investimentos tem uma relação ali muito próxima com aqueles exames de CPA, tanto 10 quanto 20. Essa relação existe primeiro porque a certificadora é a Ambima, né, de todas essas certificações. Então já tem uma ligação ali e elas são meio que primas mesmo. Quando a gente vai para o CPA, a gente tem o objetivo de buscar uma certificação que permite que a gente atue no mercado financeiro, principalmente em bancos. Então, o gerente de banco normalmente tira o CPA para poder trabalhar. Assistente normalmente também tira. Quando a gente fala do CEA, a gente está, sem dúvida, falando de um passo muito além. Para começar, no exame, além de ser muito mais abrangente, muitas áreas de conhecimento, tem que fazer conta, tem cálculo, tem que fazer a HP gritar ali, enquanto que nos exames CPA, não. Então, quando você é certificado CEA, em termos regulatórios, ali, ou autorregulatórios, você pode fazer tudo o que um profissional que tem CPA pode fazer e mais. Em geral, esses profissionais, além de atuarem como gerentes, eles também atuam como assessores dos gerentes, prestando ali uma consultoria interna na hora de falar de investimentos com os clientes. O exame da CEA é um exame muito demandante e tem muitas áreas de conhecimento que são pedidas e que você tem que conhecer. São 7 áreas do conhecimento, essas 7 que você está lendo aqui na tela agora. Para começar, a gente tem o Sistema Financeiro Nacional e os participantes do mercado. Nessa parte da matéria, você precisa conhecer como funciona ali o wireframe do sistema financeiro. Então, assim, quem são os órgãos normativos? O que eles fazem? Como, por exemplo, o Conselho Monetário Nacional. Quais são os órgãos supervisores e de que partes da economia eles cuidam? Como a SUSEP, que cuida de seguros, entre outras coisas, ou a CVM, que cuida do mercado de capitais. E também os participantes do mercado e a quem eles prestam contas. Então, um exemplo clássico são as corretoras de valores mobiliários, porque elas são instituições financeiras, então elas são reguladas pelo Banco Central, mas como elas mexem com valores mobiliários, elas também são supervisionadas pela CVM. Esses detalhes fazem parte do que é demandado no exame. A notícia boa é que essa parte não tem cálculo, então você não vai precisar usar HP, mas você vai precisar sim conhecer como tudo isso funciona. E claro, fazer uns resumos a partir, lógico, dos resumos que a gente aqui na FK consegue te fornecer, vão te dar uma base bem sólida para você matar a pau nessa parte da matéria. Depois, a gente vai para os princípios básicos de economia e finanças. E aí você vai precisar conhecer políticas econômicas, como a política monetária e a fiscal, e também os ciclos econômicos, com políticas que podem ser recessivas ou expansionistas. Quais são os instrumentos do Banco Central,
quais são os instrumentos do Poder Executivo para que a gente tenha essas políticas indo para um lado ou indo para o outro. Além disso, nessa parte já começam ali a vir alguns cálculos, então uma coisa que é fundamental é você ficar amigo da sua HP, para que você não perca nem tempo e nem aperte nenhum botão errado ali na hora de fazer as contas. Mas entender sobre matemática financeira na parte de finanças e entender de economia e de como funciona todo esse arcabouço é fundamental para você ir bem nessa parte. Um outro pedaço são os instrumentos de renda fixa, renda variável e derivativos. E aqui o bicho começa a pegar. Por quê? Quando a gente fala de instrumentos de renda fixa, de renda variável e de derivativos, primeira coisa é que é muita coisa, né? Imagine quantos tipos de título de renda fixa existem e você vai precisar conhecer, as características dos títulos de renda variável e, claro, os derivativos. Nesse pedaço da matéria, a maior parte dos candidatos mostra alguma dificuldade, em especial com derivativos. Ah, porque eles são muito difíceis e tal? Na verdade, não. É porque as pessoas têm menos experiência com derivativos do que tem com um título de renda fixa ou mesmo uma ação. De toda forma, é bastante abrangente e você vai ter que conhecer as características de cada título desse, como ele é remunerado, o que envolve o título, como, por exemplo, em ações você ter uma bonificação ou num título de renda fixa você ter o pagamento de cupom, ou mesmo num derivativo, entender até a tributação dele. Além de todo esse conhecimento, você também vai ser demandado a fazer cálculos ali sobre esses instrumentos. Então eu diria que aqui você realmente vai precisar se esforçar, porque é uma das partes da matéria que a turma mais tem dificuldade para acertar as questões. Depois a gente vai para fundos de investimento. E aqui o grau de complexidade também aumenta. Por quê? Porque as regras de fundos de investimento mudaram há não muito tempo atrás, com a CVM 175. E aí todo o conhecimento que a gente tem e tudo que é aplicado no exame mudou. Para isso é fundamental que você entenda as regras gerais de fundos de investimento que vem nessa normativa da CVM, e assim, não é pouca coisa, tem muito detalhe, muito percentual, mas eu diria que o ponto principal é você entender qual é o objetivo de cada fundo de investimento. O que tem lá dentro? Para que ele serve? Como ele pode ajudar o investidor a alcançar os seus objetivos? E a partir daí sim, entender um pouco mais de detalhes de cada um, como por exemplo, como funciona a tributação. E aí a gente vai ter, nessas questões de fundo de investimento, digamos, dois grandes grupos. Um grupo é dos fundos de investimento financeiros, que é parecido com o que já tinha antes na legislação, que é aquela classificação dos 4 fundos da CVM: renda fixa, multimercado, ações e cambial, com as suas regras próprias. Mas além disso, a gente tem, digamos que uns fundos meio diferentões, como por exemplo, ETFs, fundos imobiliários, fundos de participação e FDICs. Esses, que são diferentes, têm suas próprias regras, e aí muitas vezes o exame vai te perguntar alguma coisa sobre eles. Então, na hora de estudar, tem esses dois blocos super importantes que você vai ter que ter ali um conhecimento mais aprofundado sobre os detalhes de cada um, tanto da composição que fazem aqueles fundos serem classificados do jeito que são, quanto das questões tributárias que envolvem esses fundos. Depois a gente vai para a previdência complementar. Quando a gente fala de previdência complementar, tem um monte de regras ali que a gente precisa conhecer. Dentro de cada plano de previdência tem lá um fundo. O fundo eu sei que você já estudou na matéria anterior, mas o plano de previdência tem suas próprias regras. Então é fundamental que você entenda, por exemplo, o benefício fiscal que o PGBL traz. Qual é a diferença entre ele e um VGBL? Quais são as proximidades entre os dois, as semelhanças? O que um tem que o outro também tem? E, claro, como funcionam os dois modelos de tributação, o progressivo e o regressivo. Muitas vezes as questões de prova te perguntam alguma coisa específica, tipo qual é a alíquota ou calcule o imposto, mas na maior parte das vezes eles vão te perguntar com um case. Olha, esse aqui é o João, ele tem essas características, ganha tanto, gasta tanto, faz o imposto de renda desse jeito. O que você recomenda para ele? Aí você tem que analisar e saber, primeiro, PGBL ou VGBL? E você vai escolher isso pelas características fiscais. E depois, tabela progressiva ou tabela regressiva. E aí, primeiro, você vai optar por uma ou por outra, conforme o tipo de renda e também o prazo. Mas é importante que você saiba que a gente também teve uma mudança na legislação há não muito tempo atrás. E essa mudança que permite
que a escolha seja feita na hora de receber, ao invés de fazer na entrada, também pode ser pedida no exame e você tem que conhecer até essa última mudança. Por isso, estar com material super atualizado é fundamental para o seu estudo. Apesar do conteúdo do exame da CEA ser tão abrangente, o tamanho da prova não é tão grande assim. É grande, mas não é assim assustador. São 3 horas de prova com 70 questões. Então é bastante se você for pensar. Mas quando você pega um exame tipo CFP, que ele é dividido em módulos, né? Você tem até um intervalo, você pode fazer modular, você tem que levar em consideração que na verdade o exame do CFP tem tudo o que vai no CEA, mas muitas outras coisas. Pode acreditar que são muitas outras coisas, com um grau de profundidade também maior. Tanto é assim que a gente está falando de um exame que tem 140 questões e tem 7 horas de duração. Então, é meio que comparar coisas muito diferentes em termos de profundidade e até de desgaste, além do nível de conhecimento. Então, o CEA, a gente tem aqui por experiência que quando você faz um curso e foca naqueles estudos por algo ali em torno de 2 meses, estudando ali com aulas 2 vezes por semana, dá para fazer tranquilo. Ou, se você quiser enxugar isso e dar um gás, você conseguiria estudar isso em 2 ou 3 dias, desde que você tenha dedicação completa e alguma experiência e ajudar. Depois, a gente tem gestão de carteiras e risco. Normalmente, os candidatos gostam muito dessa matéria, porque a gente está tratando realmente de investimentos ali, de gestão, mas por outro lado, ficam um pouco assustados, porque a gente fala de conceitos e de métricas ali para fazer essa gestão que, em geral, não são do dia a dia do profissional. Então, como é tudo muito novo, os candidatos acabam ficando ali meio com o pé atrás. Mas você não precisa ficar com o pé atrás. Por quê? Muita gente diz, ali tem pegadinhas e tal. mas no fundo, essa parte da matéria demanda uma leitura muito atenta das questões. Claro que toda prova, todo exame demanda essa leitura atenta, mas se eu puder dar um toque, essa parte é que demanda uma leitura ainda mais atenta. Se você prestar atenção nos detalhes, dá para saber o que o examinador gostaria de ter certeza que você conhece. E aí sim, você vai para aquele caminho. Em termos de fórmulas, existem algumas que inclusive são dadas no exame, você tem uma lista de fórmulas, mas algumas outras não. Então, você vai precisar conhecer algumas fórmulas, mas mais do que isso, diria que o ponto mais importante é entender como funciona e para que serve cada métrica de gestão de carteira e de risco, para saber aquele negócio de relação risco-retorno e como é que a gente entrega a melhor opção para os clientes. E por fim, para a gente fechar com chave de ouro, planejamento de investimento. Essa parte é seguramente a que os candidatos mais me contam que tem dificuldade. Por quê? Essa parte da matéria, ela tenta ligar um pouco de tudo que foi visto e aproximar o exame da vida real, embora ele não seja. É ali uma simplificação da realidade. Mas ali a gente tem questões que normalmente tem um texto um pouco maior e que permitiriam uma interpretação um pouco diferente. Então eu posso ler e entender uma coisa, você pode ler e entender outra coisa, ou ao menos querer dar uma resposta diferente. Do meu ponto de vista, qual é a chave do sucesso para você ir bem nessa parte? É claro, entender todos os conceitos que você viu até aqui, mas para aplicá-los, prestar muita atenção no que está sendo pedido naquela questão. Em geral, é descrita ali uma situação de um investidor e quais são as características que ele tem, que pode ser em termos de suitability, em termos de objetivo, e aí qual seria a melhor recomendação para ele. Veja, é a melhor recomendação dentro das 4 alternativas que você vai ter para responder. Não é a melhor opção do mundo, é só a melhor daquelas 4. Então, tenta focar em quais são os pontos que o cliente está pedindo, objetivo e perfil, e aí buscar ali nas alternativas qual delas atende aqueles pontos específicos melhor do que as outras alternativas. Se você seguir esse roteiro para resolver, você tende a acertar essas questões. Agora, se você ficar brigando com a questão, não, mas eu acho que lá na empresa que eu trabalho eu conseguiria montar uma carteira melhor. Provavelmente você conseguiria, mas a questão você vai errar. E ali não é hora de inventar. Então, faz com calma e tenta atender o que a questão está pedindo. E aí vai dar tudo certo. A melhor estratégia para você estudar para um exame que tem tanta matéria, tanto conteúdo, é você sempre focar numa matéria e na hora que você terminar aquela matéria,
fazer muitos exercícios daquela matéria para fixar aquilo bem. Depois, ou até enquanto você vai estudando e fazendo os exercícios, faça você mesmo um resumo daquilo que você viu e dos pontos principais. E aí você passa para outra matéria e assim você vai. Ao terminar todos esses ramos do conhecimento, o ideal é você começar a fazer simulados, muitos simulados, que vão embaralhar ali todas aquelas questões, e nessa situação dos simulados, você vai vendo que partes da matéria você já está bem sólido mesmo, esse conhecimento já está ali dentro de você, e quais você ainda precisa treinar mais. Aí você vai fazendo esse ajuste fino na reta final dos estudos para chegar no exame no nível muito bacana em toda a parte da matéria. Como essa é uma prova muito longa, ela pode levar até 3 horas, é fundamental que você, além de todo o conhecimento, tenha uma preparação mental importante. O que isso quer dizer? Que muitas vezes você está lá depois de um tempo cansado, e aí você olha e fala, putz, não sei. Aí começa a dar aquele desespero, não vai dar tempo. Essa é a força mental que você precisa. É tranquilidade, é ficar ali zen, nada de desespero. Enrolou numa questão, o que você faz? Você marca ela e pula, depois você resolve. Começa por aquelas que você tem mais facilidade, mais afinidade, e deixa as que são mais chatas, complexas ou que não bateram ali muito com você para o final. Assim, você faz uma boa gestão do tempo, não se aperta com relação a esse tema, sua tranquilidade volta e aí tudo tende a dar certo. Claro que algumas pausas também podem fazer bem. Então você pode, se precisar, levantar e ir até o toalete, claro, com o fiscal te acompanhando, ou tomar uma água, que é fundamental para você se hidratar, num exame que leva 3 horas. Fazendo tudo isso, suas chances de decolar nesse exame aumentam muito. Por hoje, a gente fica por aqui, mas não deixa de, claro, curtir, mas deixa também a sua pergunta aqui embaixo. Qual parte desse conteúdo é mais complicada para você? E por quê? E qual que você tira de letra? Conta aqui pra gente, que a gente quer saber e, claro, todo mundo que está assistindo aqui também.